Se analisarmos a trajetória de qualquer grande corporação, quase sempre podemos descrevê-la como um gráfico cheio de altos e baixos, uma montanha-russa de sucessos estrondosos e crises profundas, momentos de glória eterna e outros de quase esquecimento. Mas a marca da qual vou falar hoje é a exceção que confirma a regra. Por mais estranho que pareça, esta empresa nem sequer teve tempo de celebrar o seu 11º aniversário e, ainda assim, conseguiu revolucionar por completo o mercado tecnológico, e tudo isto, amigos, em apenas 4 anos. Como já devem ter percebido pelo título, hoje vamos falar da Xiaomi. Foi com uma força avassaladora que esta marca conquistou um lugar de liderança na produção de dispositivos eletrônicos, mas não podemos esquecer que a empresa expande regularmente o seu portfólio, o que lhe permite bater recordes atrás de recordes em volume de vendas. Com uma receita anual de uns inacreditáveis 26 mil milhões de dólares, ultrapassando a muitos seus concorrentes diretos. A data oficial de fundação da empresa é 6 de abril de 2010. No entanto, a ideia de criar uma marca própria já fervilhava na mente do jovem empreendedor muito antes disso. Lei Junho, é assim que se chama o homem que, desde 2015, figura entre as 10 pessoas mais ricas da China. Mas, para já, adianto que ele, como tantos outros, começou literalmente do nada. O resultado do seu trabalho está hoje exposto nas prateleiras intermináveis das lojas de todo o mundo. Hoje, quando se fala da Xiaomi, disse que Lei Junho é uma daquelas pessoas que alcançam o sucesso a qualquer custo. Lei Junho nasceu em 1969, numa pequena cidade chamada Shantou, na província de Hubei. A infância do futuro empresário foi bastante comum e não ficou marcada por feitos extraordinários. Há pouca informação sobre a sua família, sabe-se apenas que o pai era funcionário público. Na escola, Lei Junho era um rapaz discreto, com notas medianas, e acabou por estudar informática na Universidade de Wuhan apenas porque queria continuar a estudar com um amigo. É praticamente tudo o que se sabe sobre esse período da sua vida. Importa referir que, naquela altura, a tecnologia informática na China popular era, para ser simpático, incipiente, e a Universidade de Wuhan foi uma das primeiras do país a oferecer formação nessa área. Mas, apesar dessa oportunidade única, Lei Junho não parecia particularmente inspirado pelas perspectivas que se abriam. Ele simplesmente não queria ficar para trás em relação aos outros alunos. Para isso, chegou a abandonar a sua rotina habitual, que incluía a cesta depois do almoço, e, como se costuma dizer, atirou-se de cabeça ao trabalho. Mais tarde, durante o curso, descobriu o gosto por desenvolver programas, o que aumentou significativamente o seu interesse pelos estudos. Quanto à parte técnica da matéria, ele nunca teve dificuldades, mas havia outros problemas. Talvez se ria, mas na universidade havia poucos computadores, e para ter acesso a um deles era preciso esperar horas. Apesar dessas dificuldades, Lei Junho adaptou-se rapidamente e passava a maior parte do tempo no laboratório de informática. Aprendeu a ocupar os lugares dos colegas que faltavam às aulas e estava sempre pronto a ajudar, a explicar ou até a fazer os trabalhos por outros. No fundo, passava mais tempo ao computador do que os seus próprios colegas de curso. Naturalmente, os professores não viam com bons olhos tanta atividade, e chegavam mesmo a expulsá-lo da sala, estranho, não é? Mas o rapaz não desistia e inventava novas formas de se sentar ao computador. Isso foi apenas o começo. No primeiro ano da faculdade, o futuro empresário leu um livro chamado Chamas do Vale do Silício, e foi precisamente essa leitura que o fez pensar em criar o seu próprio negócio. Pouco depois, Lei Junho fundou a Sociedade Rosas Amarelas, onde reunia outros estudantes igualmente apaixonados por computadores como ele.
Todos se dedicavam à programação e chegaram mesmo a vender com lucro um software de encriptação, o BitLock 0.99. Ao mesmo tempo, os sucessos empresariais do jovem durante a sua formação são frequentemente exagerados. Durante algum tempo, circulou a versão de que Lei Junho se tinha tornado milionário ainda na universidade, mas o próprio empresário pôs fim a essa lenda, afirmando que, naquela época, $1.000 era para ele uma quantia astronômica, e que, claro, não tinha esse dinheiro. Assim, entre a procura de um computador livre, os anos de estudante passaram, e em 1991, Lei Junho terminou a universidade com o grau de bacharel em Ciências da Computação. E depois? Depois, como tantas vezes acontece, veio a procura de trabalho. Como Pequim era a cidade que mais crescia na altura, foi para lá que ele se dirigiu e, pouco depois, encontrou um lugar num laboratório de investigação. Ganhava acima da média, mas, como ele próprio recorda, não sentia grande prazer no trabalho. O rapaz queria desenvolver-se, era atraído por novos horizontes ainda por explorar. Por isso, o seu local preferido em Pequim era o distrito de Zhongguancangcong, frequentemente apelidado de Vale do Silício Chinês. Ao fim de apenas um ano, devido ao seu profundo envolvimento na vida tecnológica da capital, deixou o emprego de prestígio na área científica e decidiu mudar radicalmente de vida. Esforçou-se por encontrar ligações com as grandes empresas tecnológicas, mas ninguém o contratava, faltava-lhe experiência e, pior ainda, contactos. Mesmo assim, não baixou os braços. A sua persistência acabou por dar frutos. Em novembro de 1991, realizou-se uma exposição em Pequim, e foi lá que Lei Junho conheceu Qiu Bojun, fundador e vice-presidente da Kingsoft. O rapaz, como visitante comum, começou a fazer perguntas tão provocadoras e pertinentes junto do expositor que Qiu Bojun o convidou para um jantar de negócios. O que conversaram ninguém sabe, mas o certo é que Lei Junho causou uma excelente impressão e, pouco depois, recebeu um convite para se juntar à equipa da Kingsoft. Hoje, a Kingsoft é uma das maiores desenvolvedoras de software de escritório e aplicações, como o WPS Office. Mas, na distante 1991, a empresa tinha apenas 5 funcionários. Mesmo assim, isso não impediu Lei Junho de trocar o emprego estável no laboratório por uma startup. Em 1992, tornou-se o 6º colaborador da empresa. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de Lei Junho na Kingsoft, apenas que se dedicava ao desenvolvimento e, aparentemente, cumpria as suas funções com bastante sucesso, pois durante o seu período na empresa, esta cresceu substancialmente. Em apenas 6 anos, ele passou de 6º funcionário a diretor da empresa. Mas nem tudo era um mar de rosas. Um grande problema para a Kingsoft era a pirataria informática, que lhes tirava uma fatia significativa das receitas. Além disso, o mercado chinês começava a encher-se de concorrentes. Apesar de tudo, Lei Junho foi se safando bem e começou gradualmente a reorientar a empresa para a internet. Para além das suas funções principais, dedicava-se a outros projetos. Nos tempos livres, desenvolveu e lançou a plataforma eletrônica Joio, o .com dedicada ao comércio de livros, vídeos e música. O serviço foi criado em 2000, mais como um projeto pessoal, mas em 2004 vendeu-o à Amazon por uns inimagináveis $75 milhões. Mais tarde, os especialistas diriam que, já nessa altura, Lei Junho tinha uma visão clara do potencial da internet. Mas mesmo com essa quantia astronômica a cair-lhe no colo, o rapaz não se deixou levar pela vida fácil. Pelo contrário, isso fê-lo pensar no futuro. O dinheiro é só dinheiro, gastar-se depressa, mas também se pode investir bem, terá pensado.
Após a venda bem-sucedida da Joio.com, começou a investir por conta própria em projetos interessantes. Permaneceu na Kingsoft até 2007, quando conduziu com sucesso a abertura de capital da empresa, que, diga-se de passagem, angariou 99 milhões de dólares, o que naturalmente agradou a todos os acionistas. Como gestor de sucesso e acionista, também embolsou uma boa quantia. Após a saída, manteve um lugar no conselho de administração e, em 2011, assumiu a presidência. Curiosamente, os resultados financeiros da Kingsoft caíram significativamente quando ele deixou de liderar a empresa. A razão da saída, segundo o próprio empresário, foi o fim da era do software e o início da era da internet. E foi precisamente a internet que passou a interessar Lei Junho mais do que tudo. Mas criar a sua própria empresa foi algo que ele não fez de imediato, concentrando-se antes em investimentos. Os seus investimentos são, para ser franco, impressionantes. Em 2011, detinha participações em cerca de 20 empresas diferentes. Mesmo mais tarde, a sua atividade de investimento não parou, embora tenha ficado na sombra dos feitos da Xiaomi. Entre seus investimentos de sucesso contam-se a YY, que presta serviços financeiros, a plataforma de comércio online de moda VanCli, e a UCWeb, que desenvolveu o navegador móvel Itis Browser. Esta última atrai particular atenção dos biógrafos, pois Lei Junho assumiu a presidência da UCWeb, que se tornou a força dominante no mercado chinês de navegadores móveis. Em 2014, o grupo Alibaba absorveu a UCWeb por 3.800 milhões de dólares, um valor recorde. O dinheiro deixou de ser um problema. Na sua cabeça, amadurecia um plano para criar algo verdadeiramente novo e tecnológico, com alcance global. Lei Junho decidiu dedicar-se às tecnologias móveis. A empresa criada chamou-se Xiaomi, que em chinês significa painço ou, noutra interpretação, grão de arroz. Curiosamente, ele queria chamar-lhe Red Star, mas esse nome já estava registrado. A empresa teve 8 fundadores. Além do próprio Lei Junho, destaca-se frequentemente o seu amigo próximo Lin Bin, que já tinha trabalhado na Microsoft e na Google. Mesmo com uma boa equipe e uma experiência invejável, o empresário arriscava-se, pois o mercado das tecnologias móveis já estava confortavelmente dividido entre gigantes do setor. Só seria possível ter sucesso enfrentando uma concorrência feroz. E o dinheiro investido na nova empresa, embora pareça enorme para nós, é apenas uma gota no oceano para abrir um grande negócio e lançar uma nova marca. O que mais impressiona nesta história é que Lei Junho não se tornou um bom exemplo de que as startups são coisa de jovens. Na altura da criação da empresa, o empresário já tinha 40 anos, uma conta bancária recheada e uma vida confortável. O que lhe faltava? Exatamente. Ele simplesmente não conseguia parar. O que o interessava não era o dinheiro, mas o processo em si. E é a partir daqui que a história da Xiaomi começa a ganhar corpo. Para quem não sabe, o primeiro produto da empresa não foi um telefone, nem sequer um gadget, foi a ROM MIUI para smartphones e tablets Android. Disse que esta ROM combinava as melhores qualidades do iOS e do Android, e essa fusão revelou-se uma decisão acertada. A MIUI rapidamente conquistou um exército de fãs, e a popularidade da ROM ultrapassou as fronteiras da China. Lei Junho percebeu que a primeira tentativa fora um sucesso. A MIUI ganhou reconhecimento como uma das melhores ROMs do mundo e continua a ser usada ativamente não só pela Xiaomi, mas também por outros fabricantes. O que também cativa é a abordagem da empresa às atualizações, que acontecem quase todas as semanas. Importa referir que Lei Junho era um grande fã do iPhone e decidiu criar a sua própria versão,
mas com algumas diferenças. A principal era uma redução significativa do preço, mantendo todas as funcionalidades. Além disso, o empresário pretendia desafiar o estereótipo de que os produtos chineses são sinônimo de baixa qualidade. Foi assim que, em 2011, nasceu o primeiro telefone da Xiaomi, o Mi 1. Vinha com um processador de 2 núcleos a uma frequência de 1,5 GHz, uma câmera de 8 megapixels e outras características técnicas que rivalizavam com as melhores ofertas da época. No lançamento, o telefone custava cerca de $317. Para atingir este preço, a empresa abdicou de uma série de abordagens tradicionais, poupou na publicidade, no design da embalagem e nas vendas em lojas físicas. Ainda hoje, Lei Junho defende que um produto verdadeiramente bom não precisa de campanhas publicitárias vistosas. A sua principal ferramenta de promoção foram as redes sociais, onde ele já tinha uma lista impressionante de seguidores. O empresário manteve esta prática e ainda hoje conversa com os utilizadores no Weibo e noutras redes sociais, bem como no canal Mi Talk. Desta forma, recebe feedback de uma audiência imensa e ajuda a implementar novas funcionalidades nos seus produtos. Muitos até se espantam que um homem com milhares de milhões na conta e que ocupa o 6º lugar na lista da Forbes na China ainda tenha tempo para responder aos seus seguidores, mas acho que ele simplesmente gosta. Inicialmente, o empresário vendia os produtos através do site, mas com o tempo encontrou distribuidores e abriu os seus próprios pontos de venda. Foi assim que, em apenas 12 minutos e 41 segundos, foram vendidas 150 mil unidades do Xiaomi Mi 1. O modelo de vendas foi se aperfeiçoando, a empresa passou a anunciar com antecedência as especificações técnicas do novo modelo e a data oficial de lançamento no seu site. Mesmo hoje, nas lojas físicas, os produtos chegam mais tarde, curiosamente, mais caros. Outro aspecto interessante é que a aposta nas vendas online simplifica imenso a operação da empresa e permite-lhe poupar. A Xiaomi consegue vender o dispositivo diretamente da fábrica, sem necessidade de armazéns. Além disso, a empresa produz cada smartphone durante, pelo menos, 18 meses. No final desse período, os componentes ficam muito mais baratos, o que se reflete no preço dos dispositivos. Uma parte dos smartphones é até vendida ao custo de produção. Esta prática pode parecer desvantajosa à primeira vista, mas, ao mesmo tempo, a Xiaomi vende os seus próprios serviços móveis e conteúdos de entretenimento, obtendo assim uma fatia significativa do lucro. Entre os serviços mais interessantes da empresa, podemos lembrar o mensageiro Mi Talk, que combina características do MSN e do BlackBerry Messenger. Em 2016, foi também apresentado o sistema de pagamento Mi Pay. Além disso, Lei Junho foi adquirindo gradualmente participações em vários serviços populares no país, como a Youku, o maior portal de vídeo da China. O mais surpreendente é que Lei Junho nunca abandonou a produção própria de telemóveis, tendo celebrado acordos com a Foxconn e a Inventec. Em 2012, surgiram várias versões do Xiaomi Mi 1 com uma ampla variedade de cores, laranja, vermelho, roxo e outras. Nesse mesmo ano, foram vendidos mais de 1 milhão de Mi 1, e a empresa estabeleceu esse recorde em apenas 12 meses. Ao inundar o mercado com o seu telefone, Lei Junho agiu de forma muito pouco convencional, ninguém antes dele tinha feito algo assim. Quando se descobriu um defeito no Mi 1, ele não se limitou a pedir desculpas e a prometer resolver o problema. Agiu rapidamente. Em Pequim, abriram-se oficinas onde os clientes da empresa podiam receber ajuda totalmente gratuita. Esta campanha foi um excelente exemplo de orientação para o cliente aliada a uma estratégia de promoção. Graças a estas ações,
toda a gente voltou a falar da Xiaomi, e a informação sobre o telemóvel defeituoso ficou em segundo plano. 2012 foi também o ano do lançamento do Xiaomi Mi 2, que chegou às lojas em agosto e atraiu imediatamente a atenção do público. O smartphone era promovido como o único telefone do mundo com processador de 4 núcleos, e tudo por apenas $300. O Mi 2 tornou-se realmente um dos telemóveis mais acessíveis com características de topo. Tinha um processador de 4 núcleos a 1,5 GHz, um núcleo gráfico Adreno 320, ecrã com resolução de 1280 por 720 pixels e 2 GB de memória RAM. As primeiras 50.000 unidades do Mi 2 foram vendidas em menos de 3 minutos, pense bem nestes números. E o mesmo número foi vendido através do microblog pessoal de Lei Junho em apenas 5 minutos. Além disso, os clientes reservaram mais 1.300.000 unidades. Em 11 meses, a empresa vendeu mais de 11 milhões de dispositivos, e a versão Mi 2 superou, durante algum tempo, as vendas de toda a linha da Apple na China. Em 2012, a empresa angariou $216 milhões, e o seu valor foi avaliado em $4.000 milhões. Em 2013, a empresa ficou marcada por várias novidades, como o Xiaomi Mi 3 e a linha de baixo custo Redmi 1. O portfólio também se ampliou com o lançamento da televisão Xiaomi Mi TV e o anúncio dos planos para criar os seus próprios tablets. Nesse ano, foram vendidos 19 milhões de smartphones, e a empresa tornou-se a quinta maior marca móvel da China. Ainda estava longe da liderança com que Lei Junho sonhava, mas a empresa consolidou-se no mercado e, dado o crescimento das vendas e os resultados financeiros, tinha perspectivas sérias. Em 2013, foi anunciada a abertura da primeira loja da empresa em Pequim, com o nome de Mi Home. A loja, visualmente inspirada na Apple Store, tem 2 salas especiais onde são apresentados produtos para casa, cuja lista cresceu substancialmente até 2017. Outra particularidade da loja é que funciona também como sala de exposição. Nela se exibem vários produtos que não estão à venda, mas que podem ser observados. Os novos telemóveis Xiaomi são apresentados como amostras, mas só podem ser comprados online. Em 2016, a empresa já tinha 54 lojas. Em 2014, o mundo viu mais algumas novidades, incluindo o primeiro tablet da empresa, mas o que mais ficou na memória foi a troca de farpas entre o presidente da Xiaomi e o chefe do departamento de design da Apple, Jony Ive. Tudo começou quando Ive, numa entrevista, acusou a Xiaomi de copiar ideias e classificou os smartphones da empresa chinesa como horríveis. A resposta de Lei Junho foi surpreendentemente diplomática. O presidente da Xiaomi afirmou que Ive estava enganado e que a Xiaomi se dedicava a criar produtos únicos. Sugeriu também que Ive nunca tinha experimentado um gadget da Xiaomi, por isso, ofereceu-se para lhe enviar um smartphone gratuitamente para que o pudesse testar. Entretanto, a empresa crescia dia após dia e ampliava o seu portfólio. A partir de 2014, para além de smartphones e tablets, a empresa apresentou vários outros produtos. Surgiu a Mi TV 2 com ecrã de 49 polegadas, a box de televisão Mi Box Pro com suporte para vídeo em 4K, e o primeiro monitor de atividade física, o Mi Band 1, que se destacava pelo preço incrivelmente baixo, apenas $13. Nos primeiros 100 dias, venderam-se mais de 1 milhão de unidades do Mi Band. Vale a pena dizer que a empresa atua hoje numa enorme variedade de áreas, desde acessórios para smartphones até routers Wi-Fi e televisores. Falar de todos os produtos seria uma tarefa interminável, pois toda a gente já os conhece. Voltando à Lei Junho,
Para além de expandir ativamente a sua linha de produtos, ele começou a adquirir participações em serviços chineses. Por 300 milhões de dólares, adquiriu uma participação no serviço de vídeo da Youku, que pertencia ao Baidu, e também comprou ações do homólogo chinês do YouTube, o Youku Tudou. A empresa começou assim a fortalecer os seus próprios ativos na produção de conteúdos. Falando de Lei Junho, não posso deixar de mencionar o seu apelido, o Steve Jobs chinês. Há, de facto, semelhanças entre eles, o estilo de vestir, o formato das apresentações dos produtos, a capacidade de assimilar boas ideias dos concorrentes e, por fim, a construção de grandes empresas. Mas as diferenças entre os dois empreendedores são, na verdade, mais importantes. Lei Junho não tem o temperamento explosivo de Jobs, não é arrogante e está disposto a fazer muito pelos seus clientes. Fala de Jobs com respeito, mas ao mesmo tempo afirma que o empresário americano provavelmente não teria conseguido o mesmo sucesso na China. Na opinião de Lei Junho, as empresas americanas, para terem sucesso na China, devem aprender a comprometer-se, pois num país onde o governo tem um papel central, essa capacidade é uma das chaves para o sucesso. Mas o que verdadeiramente aproxima a Lei Junho de Jobs é a dedicação ao trabalho. Durante o lançamento da empresa, o criador da Xiaomi trabalhava 100 horas por semana, e com o tempo seu ritmo não abrandou. Mesmo agora, evita falar da sua vida pessoal e prefere dedicar mais tempo aos negócios. De vez em quando, surgem informações sobre os seus hobbies, sendo a escalada um deles. E foi assim, amigos, que, num espaço de tempo tão curto, este homem conseguiu construir uma empresa de nível mundial no mercado mais competitivo que existe. Muitos utilizadores ainda não sabem como pronunciar corretamente Xiaomi. Ouvem-se as mais variadas formas: Xiaomi, 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 Xiaomi e até Xiaomi. Na verdade, é mais simples do que parece. A palavra divide-se em duas partes, Xiao e Mi, e lê-se Xiaomi com acento tônico na segunda sílaba. Lei Junho afirma que, ao lançar a sua startup, não se guiou pelo dinheiro, aliás, nessa altura já o tinha. O seu principal desejo era provar aos utilizadores de todo o mundo que os produtos chineses já há muito deixaram de ser sinônimo de porcaria barata. Hoje, são artigos de qualidade que custam, muitas vezes, uma fração do preço dos concorrentes. E surge então a pergunta: para que pagar mais? Claro que, hoje em dia, muitos ainda não olham com bons olhos para os produtos da Xiaomi, preferindo a Apple ou a Samsung. Mas esse é, cada vez mais, o comportamento das gerações mais velhas, que já estão consolidadas nas suas preferências ou que, por convicções internas, se mantêm fiéis às marcas estabelecidas. Já as gerações mais jovens, pelo contrário, inclinam-se cada vez mais para a Xiaomi. E quem sabe se, a este ritmo, os gigantes americanos e coreanos não acabarão no mesmo lugar onde outrora estiveram a Nokia e a Lenovo, marcas que todos conheciam, mas que, de certa forma, perderam o seu brilho. Amigos, qual é a vossa opinião sobre esta marca? O que tem a dizer sobre ela? Ficaria muito curioso em conhecer as vossas perspectivas. No fundo, a história da Xiaomi de Lei Junho é um testemunho de que a visão, a persistência e a capacidade de se adaptar aos tempos podem transformar um sonho numa realidade que muda o mundo,